SSD NVMe parou de reconhecer no computador, deu defeito. E agora? E os dados que estavam lá? Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo você vai acompanhar comigo o passo a passo de análise e diagnóstico de um SSD NVMe com defeito. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Bem, análise então a gente vai fazer nesse SSD aqui, é um SSD da marca King Spec. Do outro lado a gente tem a etiqueta de referência dele, então é um M2 de 128 GB NVMe, ok? Não reconhece no computador, então o primeiro passo é a análise visual de todo o circuito, né, de como que esse SSD trabalha, quais componentes ali, numa análise visual, a gente consegue identificar alguma coisa errada, né, alguma coisa estranha ou não. O primeiro passo é a gente remover ele dessa carcaça, ele tem algumas travas aqui, ó, e a gente destravando essa parte consegue facilmente remover o SSD dessa carcaça. Então, removendo ele daqui, aqui nós temos o início então do nosso SSD. A comunicação de entrada NVMe, alguns capacitores de filtro e os componentes que a gente vai começar a testar e fazer análise aí visual para ver se você não encontra algo oxidado, algum componente carbonizado, alguma suspeita de algum componente queimado. E aqui a gente vai fazer essa primeira etapa a fim de identificar alguma coisa estranha, tá? No primeiro lado da PCB, como também no segundo lado se houver componentes. Vamos virar ela aqui. Do outro lado, nós não temos componentes eletrônicos, então a gente vai manter o foco aqui somente da primeira face do nosso SSD. Então vamos testar. Bem, inicialmente a parte eletrônica está ok, não tem nenhum componente em curto realmente, mas pode ter algum componente alterado, principalmente algum circuito eletrônico que é especial e não dá para testar simplesmente no multímetro, tá? Então avançamos com o teste aí, vamos ver o consumo de corrente do nosso SSD para ver se pega alguma coisa estranha também. Vamos lá. Bem, vamos conectar então o nosso SSD num adaptador. Nesse caso eu vou usar esse aqui, é um adaptador direto para NVMe, compatível com esse modelo, e a saída dele é direto para USB do nosso computador, ok? Aqui na bancada está sendo feito um processo em um outro SSD, que é da Kingston até, é um SSD que dá bastante problema, bastante defeito, e aqui inclusive estamos fazendo um processo aí de swap de chip de memória, né? Então a gente está fazendo a troca, transplantando de um SSD saudável e recebendo os chips de um SSD com problemas, ok? Vamos lá então instalar aqui o nosso SSD. E agora a gente conecta ele no nosso computador. Antes disso, eu vou instalar ele nesse dispositivo que ele vai me mostrar o consumo de corrente. Aqui também eu posso pegar alguma suspeita de algum componente aí trabalhando de forma diferente, né? E aqui eu me baseio no consumo de corrente inicial. Eu consigo perceber que eu não tenho um consumo adequado de processamento, tá? O nosso adaptador, ele acendeu um LED do próprio adaptador e não do SSD. Eu tenho um barulho no computador de reconhecimento assim que a gente conecta um USB, porém eu não tenho nada aparecendo aqui de volume de dados no gerenciador de disco do computador. Aqui ele apareceu como um disco desconhecido assim que eu
coloquei, mas muito provavelmente é por causa do adaptador, que ele tem um controlador aqui de dispositivo e não do nosso SSD, que realmente ele se apresenta com defeito, né? É o defeito que o cliente mesmo relatou. Aqui no meu computador eu tenho somente o meu SSD interno da máquina e nada do nosso dispositivo aí ser reconhecido realmente, tá? Bom, próxima etapa, eu vou verificar se eu tenho algum componente ou alguma coisa indicando uma temperatura maior de consumo. Eu acho difícil porque aqui eu já consigo me basear que eu não tenho nada de estranho, né, através desse componente. Mesmo assim, vou conectar ele do outro lado aqui para a gente ter uma melhor visibilidade. Eu vou conectar ele no nosso termovisor. Aqui eu consigo ter uma visão que me ajuda a identificar se eu tenho algum consumo errado de algum componente, né? Que ele vai acusar uma temperatura errada em alguma região, né? Então eu tenho aqui o meu processador não consumindo nada além do comum. Tenho também um componente que ele recebe a tensão principal, fazendo a distribuição dessa tensão de forma também sem nenhum problema. E aqui a minha ideia é identificar se eu tenho alguma coisa que eu não consegui identificar, por exemplo, no nosso multímetro, tá? Então nessa parte também o SSD ele se demonstra aí em operação normal a nível eletrônico. Agora avançamos com a nossa análise. Bem, o nosso SSD aparentemente não tem nenhum problema aí eletrônico, né? A gente viu corrente, consumo também de temperatura, tudo ok. O que pode estar acontecendo, tá? Um problema relacionado à sua programação. Assim como nos HDs mecânicos, eles têm um problema muito conhecido referente à firmware, que é a programação, né? É uma região que a gente consegue ler, manipular para tentar corrigir e acessar as informações. No SSD também existem essas áreas especiais e antes da gente recorrer a um hardware, né, algo especializado em NVMe, eu preciso de duas informações. Primeiro, eu consigo saber aonde que é um ponto técnico, um modo seguro que eu consigo manipular esse SSD, a gente vai ver isso no microscópio. E segundo, qual que é o controlador barra processador utilizado nesse componente aqui. Vamos ver. Então, o que a gente tem de informação aqui, ó? Esse cara, ele é o processador, controlador do nosso SSD. Nesse caso, ele é da Silicon Motion, modelo SM2263XT, ok? E eu preciso encontrar um ponto que libere um modo seguro, esse modo técnico que me permite aí fazer algumas manipulações necessárias. Vou virar aqui o meu SSD. E aqui eu tenho esses dois pontos, tá? Essa região que eu preciso colocar aqui um jumper ou deixar esse sinal em curto, que ele vai estar liberado para mim esse modo seguro. Vamos fazer esse teste usando aí o nosso hardware. Vamos lá. O nosso SSD agora ele vai ser instalado em um primeiro adaptador. Esse cara aqui é um adaptador da nossa PC3000 portátil específico para NVMe. E aqui é o nosso hardware especial. Nesse caso, vou utilizar PC3000 portátil 3 da ASLAR. Eu conecto o nosso SSD diretamente à porta 0 do nosso hardware. E agora a gente vai trabalhar no software que controla isso aqui. Vamos então para a tela do nosso computador. Vamos lá. Ligamos a nossa PC3000 e como eu não tenho a linha KingSpec relacionada no nosso hardware, eu vou buscar por modelos compatíveis. Selecione então o modelo da Neoforza Xeon NFP03. O SSD reconhece com o controlador correto e com a capacidade errada. Agora eu subo informações importantes para a memória RAM e isso é possível porque nós estamos com o nosso SSD em um modo seguro, utilizando os dois pontos de curto que nós vimos lá no microscópio. É possível ver também alguns logs de erro relacionados à degradação do chip de memória do nosso SSD.
Após o processo de loader, vamos acessar a área de serviço do nosso SSD para executar um processo de tradutor. O translator é uma etapa importante para tentarmos obter acesso aos dados que neste momento ainda estão inacessíveis. Após a conclusão do nosso tradutor, abrimos então o nosso Data Extractor e criamos um projeto que vai servir para gerar uma cópia bit a bit deste nosso SSD com defeito para outro local seguro. Abro então a listagem da árvore dos arquivos e partições, encontro partição do sistema operacional e também encontro agora a partição completa com todos os dados do cliente. Navego e retorno para iniciar o processo de clonagem bit a bit para um arquivo de imagem que depois nós explodimos em um software de recuperação de dados apenas para transferência dos arquivos para um lugar seguro, que vai ser o lugar que o cliente irá receber os dados recuperados. E no final do processo de recuperação, agora nós conseguimos navegar em todos os setores que foram mapeados, desde a LBA0, que é o primeiro setor, até o último, conseguimos confirmar que tem dados. Verificamos o log e realmente é possível verificar a degradação da própria memória NAND deste SSD, que, apesar de tudo, ocasionando vários setores lógicos com problema, neste caso nós conseguimos recuperar 100% dos dados do cliente. Notem que, aqui nesta legenda, a parte verde são setores lidos com sucesso, então nós conseguimos recuperar 100% dos dados íntegros, não deixando nenhum dado para trás. Então, recuperação de dados concluída com 100% de aproveitamento. Bem, vimos aí o processo de recuperação de dados de um SSD NVMe, incluindo um passo a passo de análise diagnóstico, tá? Se você estiver precisando desse serviço especializado, nosso objetivo é tentar extrair, recuperar o máximo de dados possíveis do seu dispositivo com defeito, ok? E se você trabalhar na parte de informática aí e tiver esse tipo de problema com o seu cliente, saiba que a UTI dos Dados também oferece treinamentos profissionais para isso, ok? Então, se precisar dos nossos contatos, aqui na descrição do vídeo tem o nosso site, e-mail, telefone e WhatsApp, ok? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.